No contexto histórico de hoje, falaremos sobre a invenção da escrita e o surgimento da moeda. A consciência mítica predomina em culturas de tradição oral, quando ainda não há escrita. Mesmo após seu surgimento, a escrita reserva-se aos privilegiados, aos sacerdotes e aos reis, e geralmente mantém um caráter mágico. Entre os antigos egípcios, por exemplo, a palavra hieróglifo significa literalmente sinal divino. Na Grécia já existiria uma escrita no período micênico, mas restrita aos escribas que exerciam funções administrativas de interesse da aristocracia palaciana, com a violenta invasão dórica. No século XII a.C., a escrita desapareceu junto com a civilização micênica, para ressurgir apenas no final do século IV ou VI a.C., por influência dos fenícios. Em seu ressurgimento, a escrita assumiu função diferente, suficientemente desligada da influência religiosa. Passou a ser utilizada para formas mais democráticas de exercício do poder. Enquanto os rituais religiosos eram cheios de fórmulas mágicas, termos fixos e inquestionados, os escritos passaram a ser divulgados em praça pública, sujeita à discussão e à crítica. Isso não significa que a escrita se tornasse acessível a todos, muito pelo contrário, já que a maioria da população era constituída de analfabetos. O que está em destaque é a dessacralização da escrita, ou seja, seu desligamento do sagrado. A escrita gera nova idade mental porque a postura de quem escreve é diferente daquela de quem apenas fala. Como a escrita fixa a palavra para além de quem a proferiu, exige maior rigor e clareza, o que estimula o espírito crítico. Além disso, a retomada posterior do que foi escrito, não só por contemporâneos, mas por outras gerações, abre os horizontes do pensamento e proporciona distanciamento do vivido e o confronto das ideias. Portanto, a escrita surge com possibilidade maior de abstração, de uma reflexão aprimorada que tenderá a modificar a própria estrutura do pensamento. O surgimento da moeda. Na época da aristocracia rural de riqueza baseada em terras e rebanhos pré-monetária, os objetos usados para trocar vinha, carregados de simbologia afetiva e sagrada. As relações sociais impregnadas de caráter sobrenatural eram fortemente marcadas pela posição social de pessoas consideradas superiores, devido à origem divina de seus ancestrais. Entre os séculos 6 a 11 a.C., deu-se o desenvolvimento de comércios marítimo, decorrente de expansão do mundo grego, com a colonização da Magna Grécia, atual sul da Itália e Sicília, e da Jônia, hoje litoral da Turquia. O enriquecimento dos comerciantes acelerou a substituição de valores aristocráticos por valores da nova classe em ascensão. A moeda inventada na Lídia, região da atual Turquia, apareceu na Grécia por volta do século XII, no século VII a.C., vindo facilitar os negócios e impulsionar o comércio. Com o recurso da moeda, os produtos que antes se restringiam ao seu redor de uso passaram a ter o valor da troca, isto é, transformaram-se em mercadoria emitida e garantia pelos polis. A moeda fazia reverter seus benefícios para a própria comunidade. Além desse efeito político de democratização de um valor, a moeda sobrepunha os símbolos sagrados e afetivos em caráter racional de sua concepção. A moeda representa uma convenção humana, noção abstrata do valor, que estabelece a medida comum entre valores diferentes. Nesse sentido, a invenção da moeda desempenha papel revolucionário, por vincular-se ao nascimento e pensamento nacional crítico. Esse foi o Contexto Histórico. Dê seu like em nosso vídeo e não deixe de se inscrever no MemoryTube.